Fala, queridões. Susano, eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, né, se cuidando de vocês, cuidando das pessoas e fiquem tranquilinhos, né, não saiam de casa. Nunca imaginei virar youtuber, ainda mais nessa situação, mas a gente tem que continuar nossa caminhada, né? E eu quero continuar a caminhada próximo de vocês, porque a gente tem um objetivo lá na frente, a gente precisa passar por isso. A gente está um pouquinho longe, mas a gente vai passar por isso juntos. Então, eu queria continuar, né, o conteúdo, e eu parei com vocês, lembra? Parei aqui, ó, titulação. Mas lembra que a gente falou um pouquinho sobre soluções, e aí das soluções eu falei um pouco sobre concentração, diluição, mistura. E dentro das misturas, eu falei de misturas que acontecem que não têm reação e misturas que têm reação. Esse foi o último conteúdo que a gente viu. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, né, a gente vai entrar em métodos de análise. E um método de análise que a gente vai comentar um pouquinho é a titulação. O que é a titulação no fim das contas, né? Como eu já comentei, é um método de análise, mas é um método de análise, então anota para mim aí, fazendo um favor. É um método de análise volumétrica. Então ela depende do volume. Depende do volume, no caso aí o volume do titulante, do titulado. Beleza. Qual que é a função desse cara, para quem a gente vai estar utilizando, né? A gente vai estar utilizando a titulação a fim de determinar a concentração da solução problema ou do nosso analito, no fim das contas, né? Como que a gente vai estar fazendo isso? A gente parte de uma solução padrão, então isso já aconteceu algumas vezes, né? A solução padrão, e toda vez que a gente tem a solução padrão, a gente tem que guardar no coração e lembrar que a solução padrão, a gente tem algumas informações dela, né? Então a solução padrão, a gente tem uma informação muito massa, que é a concentração dela. Então, através da solução padrão, a gente vai lá e vai tentar, na real, a gente vai determinar, porque a gente é foda, a gente vai determinar a concentração da solução problema, entendeu? A gente vai determinar a concentração da solução problema. E a gente vai fazer isso através da solução padrão. Sussa. Solução padrão tem um nomezinho que a gente usa, que vai ser o titulante, né? Então, ó, a gente pode chamar ela de titulante. E a solução problema, a gente pode chamar ela de titulada. Ela vai ser titulada, né? Então, ela é um titulado. Nota para mim, então, ó, da solução padrão a gente sabe a concentração. Então, a concentração dela é definida. Então, a gente conhece a concentração desse cara. E a concentração aqui, a gente quer conhecer, né? A gente quer determinar através da titulação. Então, a concentração desconhecida, a gente quer determinar essa concentração. Beleza. Então, ó, veja, toda vez que eu estiver falando de titulação, existe pelo menos uns 3 métodos, né, que a gente vai se basear. Então, tem a titulação ácido e base, a titulação redox, né, por óxido de redução, e a titulação que a gente vai ter o precipitado. No nosso caso, a gente vai estar falando da titulação ácido e base. Gracinha, molejo. Isso aqui eu lembro, você deu uma revisão massa pra gente semana passada, então a gente vai estar deitando. Sussa. É isso mesmo que vai acontecer. Eu já falei pra vocês um pouquinho de ácido de base, dando uma revisão maior, fofinha, né? Mas tenta lembrar que a titulação ácido de base vai se basear, né, na neutralização. Então coloca pra mim, ó. Titulação ácido de base vai se basear na neutralização. Beleza. Só que eu preciso lembrar o que é neutralização, né? Tá. Neutralização vai ser aquela reaçãozinha que envolve o ácido e a base, e a gente vai formar, ó, nada pra mim. Neutralização é aquela reação que envolve ácido mais base. E no fim das contas, a gente forma um negócio gracinha, que é o sal mais a água. Então a gente viu lá os métodos para balancear, né? Então a gente consegue balancear a reação através da neutralização, onde a gente forma sal mais água, tá? Então a neutralização que a gente está falando aqui, na maioria dos casos, na real, em todo caso, é neutralização total. Beleza. Então, se a gente está falando de neutralização, como que eu vou conseguir saber que eu neutralizei, né? Então, se a gente lembrar lá, eu falei o seguinte, né? Que para a gente neutralizar, quando eu dei essa revisão para vocês, eu tinha que ter essa relação, ó. Muito massa, super importante, número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila. Beleza. Lembrei, molejo massa?
Mas, ó, toma cuidado, velho. Toma muito cuidado. Porque essa parte que o exercício vai pregar a gente. Não necessariamente o número de ácido, o número de mols de ácido, tem que ser igual ao número de mols de base. O que tem que ser igual é número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila. Beleza. Então, ó, como que eu consigo determinar o número de mols de H+, igual ao número de hidroxila? Eu consigo determinar através da reação, né? Da reação de neutralização. Aí eu vou ver os coeficientes estequiométricos. Então, tudo isso daí tem a ver com estequiometria. Então, ó, quando eu chegar nesse tipo de situação, eu vou estar analisando um ponto muito gracinha. A gente chama ele de ponto de equivalência. Ponto de equivalência. O ponto de equivalência, então, tem a ver com a estequiometria. Então, o ponto de equivalência tem a ver com a estequiometria. Então, ele pode ser chamado ou de ponto de equivalência, ou ponto estequiométrico, ou ponto de equilíbrio. Então, ó, isso aqui, ó, tá muito relacionado. Sussa, isso aqui tá muito relacionado. Beleza? Então, é isso. Para a gente conseguir falar de titulação, a ideia é uma análise volumétrica, onde eu quero determinar a concentração de um cara que eu não conheço. Para fazer isso, eu uso uma solução padrão, que nessa solução padrão eu conheço, né, a concentração dele, né, e a ideia é, através da neutralização, se eu estou neutralizando, eu tenho número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila. Se liga aí o que vai estar rolando, ó. Então, a gente já está manjando isso. Quando eu falo para você que eu tenho número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila, é a parte que você precisa lembrar de concentração, lá no comecinho do conteúdo. Então, veja, ó, se eu falei para você que eu tenho o número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila, essa relação é a base da nossa titulação, isso é a base de tudo, velho. Então, eu preciso lembrar disso. Esse é o conceito. Massa. Então, ó, se eu lembrar do conceito e lembrar que número de mols, lembra de concentração, ó, concentração molar, né? Vou colocar em Czinho porque fica mais gracinha. É número de mols sobre o volume, ó, passa aqui multiplicando, olha que bonitinho. Veja, então eu tenho o quê? Agora, a concentração vezes o volume, e pensando tudo isso daqui, ó, de H+, né? Pensando tudo isso daqui de H+, eu vou ter a concentração de hidroxila vezes o volume de hidroxila. Sussa? Então é isso que está rolando. Eu posso pensar nessa relação. Beleza, molejo, ó, massa, tô entendendo. Mas se eu tô lá no laboratório, como que eu vou saber que eu cheguei nesse ponto, né? Que eu falei para vocês, ó, antes, que é o ponto de equivalência. É o ponto de equivalência, beleza? Então, ó, ponto de equivalência. Quando a gente está no laboratório fazendo a titulação, a gente vai ter aqui, né? A gente vai estar fazendo experimento, tá? Belezinha. Para conseguir chegar nesse ponto de equivalência, no laboratório a gente usa muito esse termo aqui, ó, ponto de viragem. Viragem. Se eu estou falando que é ponto de viragem, é onde vai mudar a cor. Nem comentei nada de cor, mas se liga. O que vai estar rolando? Dentro do meu becker, né, onde eu vou ter meu titulado, minha solução do problema, eu coloco um indicador. Esse indicador, como eu estou falando que é uma neutralização ácido e base, a cor desse indicador depende do pH. Então, ó, para eu conseguir saber se eu cheguei nesse ponto de equivalência, né, vamos fazer um esqueminha. Eu preciso falar desse cara aqui, ó, indicador. Indicador. E esse indicador é super massa, porque a cor dele, a cor muda. A cor muda quando? Quando eu mudar o pH. Alterar o pH em uma determinada faixa. E essa faixa eu sei, porque eu escolhi o indicador, eu vou escolher essa faixa que eu vou estar alterando, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente estiver falando nos exercícios, eu vou estar utilizando a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido e base. Quando a solução está básica, ela fica rosadinha, né? Então, eu vou titulando lá, coloco, tipo, por exemplo, ácido clorídrico, vou titulando bonitinho, que está rosadinho, né? Todo mundo está bem, imagina. Aí eu vou titulando, tá, gracinha, 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 cheguei nesse ponto de equivalência. Se eu cheguei nesse ponto de equivalência, ó, cheguei nesse ponto de equivalência, o que vai estar aqui acontecendo? Ó, vai ser neutro, né? Porque é uma neutralização total. Se isso aqui é neutro, molejo, ó, puta, ó, tô manjando. O pH
é igual a 7. Então, deixou de ser básico. Então, ó, aqui era básico, né? Estou titulando, bonitinho, tá rosinha. Ficou, ó, ponto de viragem, ponto de equivalência está neutro, pH igual a 7. Deixou de ser rosa, ficou incolor. Então é isso, beleza? Então eu estou titulando para conseguir saber se eu cheguei no ponto de viragem, cheguei no ponto de equivalência, eu tenho que o pH fica 7, aí fica incolor. Então veja, só para sacar e a gente terminar. O que eu sei? Eu sei a concentração do meu ácido, né? E aí, como eu estou titulando aqui, ó, tá caindo, tá pingando, eu sei o volume que eu gastei. Ó, sei a concentração, sei o volume que eu gastei. Nossa, dentro do meu becker, eu tô com o becker, né? Eu consigo olhar aqui, ó, qual que é o volume que eu tenho da minha solução problema. Eu sei o volume da minha solução problema. Putz, moço, ó, que topper. Eu consigo determinar agora a concentração. Troca na fórmula e resolve, gracinha. É isso. Sussa, é nóis. Fala bem, ó, vamos continuar então. Eu vou colocar um exemplo para vocês, é um exemplo mais simples, é o que sempre vai estar aparecendo. Geralmente vai ser esse que vai aparecer, então a gente vai acertar aqui, isso é mais tranquilo. Então veja, ó, vou fazer uma reação de neutralização, onde o meu titulante, é o cara que eu vou estar gotejando, é um ácido gracinha, a gente conhece, é o ácido clorídrico, ó, bonitão, né? E aí, aqui embaixo, né, que é o meu titulado, que eu vou estar mexendo lá, tal, coloquei a fenolftalina, tá rosadinho, é a minha base, que é o hidróxido de sódio. Beleza, molejo, gracinha, lembro muito disso, né? Aí eu falei o seguinte, ó, a gente está fazendo uma reação de neutralização, né? O que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro a nossa água. Para montar a água, eu preciso de hidroxila, né? Olha que fofão. Hidroxila e H+. Então, ó, monta a nossa água, montei a água, monta a água. Veja que gracinha, ó, gastei uma hidroxila, gastei o H+. O que sobra, velho? Ó, sobra para mim o NH+, Na+, desculpa, positivo, né? Que é o meu cátion, e sobra o meu Cl-, né? Então, sobra o meu sódio e o meu cloreto. Eu vou juntar esses dois fofão e vou formar o meu sal. Beleza? Ó, então aqui no caso eu tenho uma hidroxila e um H+. O máximo que eu posso fazer é formar uma água, né? Formar uma água. Tenho um sódio e um cloro, então eu vou formar um mol de sal. Então, ó, veja que bonitinho. Tudo aqui é 1 para 1. Então esse caso é um caso gracinha, onde que eu vou ter o número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila. Nesse caso, o número de mols de HX, que é meu ácido, é igual ao número de mols da minha base, né? Coloca aí, ó, um BOH, beleza? Nesse caso. Beleza? Gracinha, a gente sabe estequiometria, tá manjando. Então, ó, eu sei que isso é o exercício que está me dando, né? Eu sei que dentro do meu ácido, eu tenho 2 mols por litro de ácido, né? 2 mols por litro. E aí a minha base, eu não sei a concentração dela, né? Eu quero determinar, beleza? Mas aí, eu sei que para titular, ficou gotejando lá e tal, eu gastei 25 ml. Nossa, molejo, pouco, né? Sim, mas aí, no meu becker, que é onde eu vou estar titulando, eu tenho 50 ml. Então, ó, tô lá, deixei correr, né? Meu titulante, deixei correr meu ácido. Desceu a 25, né? Desceu 25 na bureta, beleza? Aí aqui no meu becker, ó, tem 50, sacou? Tinha 50. Tá, cheguei no ponto de neutralização, aconteceu a viragem. Se aconteceu a viragem, ó, aconteceu a viragem. Então, ó, aconteceu a viragem. Se aconteceu a viragem, isso aqui era rosadinho, parou de ser rosa, ficou um pouco incolor. Então, ó, eu sei que está neutro. Se aconteceu a viragem, está neutro. Gracinha. Show de bola. Tá. Beleza. Então, lembra da fórmula, ó. Número de mols de H+, igual ao número de mols de hidroxila. Como determina o número de mols? Põe para mim, ó. Concentração é igual a número de mols sobre volume. Eu te dei a concentração, 2 mols. Eu te dei o volume. Só que saca, ó, unidade diferente, ó. Unidade diferente, ml, litro, precisa converter. Então, ó, vamos colocar direto para a gente não perder tempo? O braço da minha mãe está cansando, então a gente precisa ser um pouco mais rápido. Sussa? Então fica, ó, C do H+, igual volume do H+, concentração do H-, volume do H-, né? Sussa? Então eu vou colocar aqui, ó, concentração do H+, eu sei que é 2. Veja, 25 ml, eu vou colocar 25, 10 a menos 3, o ml é 10 a menos 3 litros. Agora, concentração desse cara eu quero descobrir. Concentração de hidroxila eu quero descobrir.
vezes o volume, que eu sei que é 50, 10 a menos 3. Ó que gracinha. Esse 50, 10 a menos 3, 25, 10 a menos 3, eu consigo, né? Cortar esse menos 3, ó, fofão. Então fica numa relação que é o 50 e o 2,2 vezes 25. Se eu isolar isso, ó, vou pegar esse 50 e vou passar dividindo, né? Se liga, 2 vezes 25 fica 50. 2 vezes 25 igual a 50. Igual a concentração de OH menos vezes 50. Olha que gracinha, velho. Se eu simplificar isso, fica 50 dividido por 50. Então é muito fácil essa conta. E eu sei que a concentração de OH menos vai ser 50 dividido por 50. Então eu sei que isso aqui no fim das contas é 1 mol. 1 mol por litro. 1 mol por litro. Agora vamos pensar no sentido químico disso, né? Vê se faz sentido, ó. Faz sentido, né? Eu tenho uma concentração de 2 mol por litro, para conseguir neutralizar eu usei só 25 ml, né? Eu usei metade da concentração do volume, né? Então, para conseguir neutralizar, eu usei 25 ml, que é metade do outro volume. Então, esse cara aqui precisa ser menos concentrado, concorda? Então é isso. Essa é a primeira ideia para um cara que tem a proporção 1 para 1. Sussa? É nóis. Fala bem, ó, se liga. Vamos fazer um pouquinho mais hard, que talvez isso possa parecer. Então, isso é um pouquinho mais difícil. Quando que vai ser um pouco mais difícil? Quando a proporção não for 1 para 1. Então se liga, vou te dar um ácido, tipo ácido sulfúrico. Beleza? Fofão, ácido sulfúrico. Lembra, ó, H2SO4. Legal? Tá. Tô fazendo uma reação de neutralização com aquela base clássica que é o NaOH, hidróxido de sódio. Como que eu faço para neutralizar isso? Ó, se liga, o penduradinho tá falando que eu tenho 2H. Então eu sei que eu tenho 2H+. Fofão, fofão. Quantas hidroxilas eu tenho? Ó? Se liga aqui, ó. Tá escondidinho. Tem uma hidroxila. Massa, molejo. Do jeito que tá, eu só conseguiria estar montando uma água. Só que eu quero fazer uma neutralização total, né? Se eu quero fazer uma neutralização total, eu preciso multiplicar isso aqui, ó. Cuidado, não é 10, né? É uma hidroxila. Então eu preciso multiplicar essa hidroxila, né? Pra conseguir acertar. Então, ó, pra ficar gracinha, eu coloco o número 2 e travo um aqui, ó. Então agora eu tenho 2H+, se eu coloquei 2 aqui, ó, 2 hidroxilas. Então, no máximo, eu consigo formar 2 águas. Então, eu formo 2 águas, bonitinho. Então, ó, formei a água, cortei, tchau, vral, beleza. O que sobra pra mim, ó? O sulfato, né? E o sódio. Legal, Michael, foda, esqueci. Mas, ó, sobrou o sódio, que é o cátion, né? Vai na frente, que é positivo, sempre vai na frente. Mas, ó, quantos sódios eu tenho? Eu tenho 2, ó. Tá aqui pela estequiometria. Desce um 2 aqui. Bonitinho. Quantos sulfatos eu tenho? 1. Beleza, gracinha, balanceei. É isso. Se eu for ver a proporção, então, do que eu fiz, eu tenho 1 mol. 1 mol de ácido. Tá para 2 mols de base. Sucesso. Beleza? Então, 1 mol de ácido tá para 2 mols de base. Então, por exemplo, ó, se eu quiser fazer uma neutralização desse cara, eu colocaria assim, ó. Vamos devagar. Se liga nesse exemplo. Pega aqui, ó. Esse cara fala que eu tenho uma concentração de 2 mol por litro de novo. Vamos lá. 2 mol por litro. Beleza. E para conseguir fazer a titulação, neutralizar esse moço, fui lá e gastei a mesma quantidade que eu falei no outro, 25 ml. Beleza, 25 ml. Só que aqui eu não sei a concentração, né? Quero descobrir. Beleza. E também tenho 50 ml de volume. Então vamos lá na fórmula, né? A formulinha lá que eu falei para você, eu sei que o número de mols de H+, tem que ser igual ao número de mols de hidroxila. Beleza. Comentei isso, falei, ó, top, preciso saber disso. Muito bom. E falei uma coisa também, que isso não necessariamente é igual ao número de mols de ácido, né? Isso aqui não necessariamente é igual ao número de mols de ácido, nem igual ao número de mols de base. O que vai estar rolando? Quantos H+ eu tenho dentro do ácido? Não venho com 2? Venho com 2, né? E aqui eu só venho com uma hidroxila. Então imagina, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, ó, só pra gente acompanhar, 0,5, né? E colocar aqui 1 mol. Vou colocar só o número 1 mol. Então, ó, se liga. Se eu colocar 0,5 e colocar 1 mol, só que eu tô falando, ó,
número de mols do ácido. E aqui eu estou falando número de mols da base. Então, ó, se eu colocar 0,5, né, eu tenho 2 ácidos, 2H+. Então, eu tenho 2H+. Então, ó, se eu colocar 0,5 do ácido, eu tenho 2H+, então fica 2 vezes 0,5, me dá 1 mol de H+. Se eu colocar 1 mol de base, eu sei que cada base vem com uma hidroxila, então fica certinho. Pegou a ideia? Então, na hora de tentar balancear, o número 2 não vai desse lado aqui, ó, né, pela estequiometria. Vai desse lado, porque, ó, pensa no pacotinho, né? Se eu pegar 0,5, né, de ácido sulfúrico, cada pacotinho de 0,5 vem com 2H+. Eu multiplico por 2, dá 1, igual a com uma hidroxila da base. Então, ó, essa é a ideia, tá? Uma maneira mais simples a gente guardar e meio decoreba, mas eu queria que vocês interpretassem. Na hora de aparecer aqui, ó, vai ser assim, ó. Vai ser NHX, NHX, põe assim, NAzinho X igual a N, Bzinho, hidroxila, põe N, Bzinho. Ó, então o que acompanha comigo? Esse A é o número da quantidade de H+, esse Bzinho é a quantidade de hidroxila. A gente vai multiplicar, agora eu estou falando isso aqui, ó. A gente vai multiplicar e vai conseguir resolver. Sucesso. Tudo bem? Então é isso que vai estar rolando. Então, ó, se eu for pegar esse caso, vai ficar o seguinte, na hora de colocar a conta. Eu sei que eu tenho 2 mols, 25, 10 a menos 3, né? Que é essa relação, igual a concentração que eu quero saber de hidroxila, vezes 50, 10 a menos 3. Isso é igualzinho ao outro exercício. Só que agora aqui vai aparecer um 2 porque eu tenho 2H+, beleza? Então essa quantidade aqui tem que ser 2 vezes menor que essa, porque cada pacotinho vem com 2H+, beleza? Então na hora de multiplicar, ó, a gente passa a régua aqui, já era, brau, brau. Se eu fizer essa multiplicação, ó, 2 vezes 25 dá 50, ó, dá 50, então já era, gracinha. Então eu tenho uma relação onde eu tenho o número 2, que é igual a concentração de hidroxila. Igual a concentração de hidroxila. Então eu posso afirmar isso aqui, ó, com certeza, que a minha concentração de hidroxila é igual a 2 mol por litro. Então a minha concentração de ácido também tem que ser 2 mol por litro. Então, ó, faz sentido, não faz? Por quê? Se eu gastei 2 mol por litro e eu sei que aqui tem 2H+, isso dobra. Então faz sentido ser aqui, ó, e multiplicar direto e vai dar a mesma quantidade de número de mols, beleza? Então é um pouquinho mais complicado, mas a gente precisa treinar e a gente vai devagarzinho. E é isso. Qualquer dúvida me chama. Eu espero que vocês passem bem esse período e que a gente continue junto. É nóis, abração. Beijo no coração. Obrigado.